Olá, você da internet, olá, você do Facebook, você do YouTube, tudo bom com vocês? Bom, começando a nossa aula de hoje, né, a saga da microbiologia, a gente vai estudar hoje sobre os antibióticos, né? Então, os antibióticos foram substâncias, né, descobertas, né, no século XX, né, existe um antibiótico descoberto e existe aquele antibiótico que é sintetizado em laboratório, tá? Então, os antibióticos foi uma das maiores descobertas, né, que a medicina fez no século XX. A importância do antibiótico aqui é prolongar o tempo de vida da pessoa na face da Terra, tá? Então é o seguinte, uma pessoa ficava doente no século XVIII, uma infecção boba, causada por uma bactéria. Então essa pessoa morria devido a isso. Por quê? Porque na época não existia antibiótico, né? Então o antibiótico é de tamanha importância. Por quê? Porque ele aumentou o tempo de vida da pessoa, né? Então vamos no quadro comigo? Vamos lá. Então, os antibióticos são substâncias, né, capazes de matar os micro-organismos, né, ou inibir o seu crescimento. Então, por exemplo, o antibiótico pode tanto matar, tá? Pode tanto matar o micro-organismo, como pode inibir o seu crescimento, tá? Eles podem matar ou podem inibir o crescimento do micro-organismo, tá? Então, gente, o antibiótico que mata a bactéria é chamado de bactericida. Então, todo antibiótico que mata a bactéria chama-se bactericida. Olha só, a palavra sida aqui refere-se a quê? A palavra sida refere-se à morte, tá? Homicida, suicida, tá? Etc. Refere-se à morte, tá? Então, o antibiótico bactericida, ele mata a bactéria. Já o antibiótico bacteriostático, aqui, a palavra estático aqui refere-se a movimento, a crescimento, inibe o crescimento bacteriano. Então ele não vai matar a bactéria, ele vai inibir o crescimento bacteriano, tá? E como é que ocorre essa síntese de antibiótico? Então o antibiótico ele pode ser produzido naturalmente. No caso, a gente pode encontrar bactérias que produzem antibiótico, como o caso, por exemplo, da bactéria do gênero Streptomyces, bactéria muito frequente no solo. Então, a bactéria do gênero Streptomyces, ela produz um antibiótico chamado streptomicina, que é um antibiótico muito usado para, vou colocar até o nome aqui, ó, streptomicina, tá? Streptomicina é um antibiótico muito utilizado no combate da tuberculose, tá? Mas um conselho que eu dou a vocês: se você sentir algum sintoma de alguma coisa, procure somente o médico, tá? Outra forma também de se encontrar antibiótico é em formigas e em vespas. Existem algumas glândulas presentes no corpo das formigas e nas vespas que produzem um antibiótico natural, que faz com que esses insetos se livrem da ação de micro-organismos, de bactérias, tá? E o antibiótico também pode ser encontrado também em fungos, como no caso da penicilina, tá? Que eu vou falar já quando eu falar sobre a história do antibiótico, né? Falar sobre Fleming e tudo. E o antibiótico também pode ser sintético, tá? Então existem antibióticos que são sintéticos no laboratório, não são no caso encontrados naturalmente, são sintetizados em laboratório, o antibiótico artificial. Então essas são as possíveis formas de se encontrar o antibiótico, né? No caso produzido sintético, ou no caso o fungo produz um antibiótico, no caso o Penicillium notatum produz um antibiótico penicilina, formigas e vespas possuem glândulas que produzem antibiótico, e as bactérias também produzem antibiótico, no caso do gênero Streptomyces, que produz antibiótico streptomicina, tá? Então é o seguinte, o antibiótico pode atuar em diversas partes na bactéria, tá? Como por exemplo, a pessoa está com infecção bacteriana, esse antibiótico pode atuar o quê? Destruindo a parede celular. Ou a pessoa está com uma infecção bacteriana, esse antibiótico pode destruir os ribossomos. No caso, inibir a síntese proteica no caso a síntese de proteína de bactérias. O antibiótico pode atuar no DNA bacteriano, destruindo o DNA. O antibiótico também pode atuar a nível de membrana plasmática na bactéria. Ou o antibiótico pode atuar no chamado metabolismo intermediário, quando a bactéria vai produzir alguma molécula, então a substância precursora daquela molécula não consegue ser formada, tá? Quais são os principais tipos de antibiótico? Então aqui são os principais tipos de antibiótico. Você tem a penicilina, no caso a penicilina é um nome genérico de antibiótico. Então você tem vários tipos diferentes de penicilina. Você tem penicilina A, penicilina G, penicilina O, penicilina M. Um caso interessante é o seguinte: existem algumas bactérias que são sensíveis à penicilina A, mas há outras que são resistentes à penicilina A. No caso, por exemplo, uma bactéria que ela é sensível à penicilina A, essa mesma bactéria ela pode ser resistente à penicilina O. Por exemplo, um fato curioso aqui:
Aminoglicosídeos, também é um tipo de antibiótico. Rifampicina, também é um tipo de antibiótico. Metronidazol, outro tipo de antibiótico. Polimixina, outro tipo de antibiótico. Sulfanilamida, um outro tipo de antibiótico, tá? E etc. Há outros também, como a eritromicina e entre outros aí. Então, cada antibiótico desse atua numa parte diferente da bactéria. No próximo vídeo eu vou explicar esse conceito aí, é bem interessante. Falou, pessoal. Abraço aí. Bom, começando aqui, continuando aqui o nosso estudo sobre antibiótico, a gente vai ver como tudo começou, né? Então, no vídeo anterior eu falei o seguinte, que o antibiótico, né, é uma descoberta, assim, se for levar assim, em conta a história da humanidade, é uma descoberta muito recente, né, do século XX, né? Então, como tudo começou, como é que o primeiro antibiótico foi descoberto, né? Como é que isso ocorreu, tá? Vamos no quadro comigo? Então, ocorreu o seguinte, tá? Então, os antibióticos, eles foram descobertos, como está aqui no quadro aqui, em 1928, no século XX, né? Então, o microbiologista britânico, né, ao trabalhar com cultura bacteriana, né, de Staphylococcus aureus, percebeu que essa colônia de bactéria foi contaminada pelo fungo Penicillium notatum. Esse microbiologista britânico, o nome dele é Alexander Fleming. Então, Alexander Fleming, ele era um microbiologista britânico e ele estava trabalhando com cultura bacteriana de Staphylococcus aureus. Na época, o Staphylococcus aureus é uma bactéria super potente que matava muita gente, né? Até hoje essa bactéria é potente, né? Só que na época era muito má, porque na época ainda não tinha antibiótico. Então, em 1928, ele estava trabalhando com uma cultura de bactéria desse gênero aqui, Staphylococcus aureus, né? Então, ele percebeu que essa colônia de bactérias foi contaminada pelo fungo Penicillium notatum. Então, é muito comum isso no laboratório de microbiologia, né? Muito comum isso no laboratório de microbiologia, né? O microbiologista está lá trabalhando, de repente uma colônia de bactéria, no caso que contamina outra colônia de bactéria, uma colônia de fungo contamina uma outra colônia de bactérias, né? Então isso daí é muito comum, né? Você está passando assim uma placa de Petri assim, uma perto da outra, aí tem contaminação. Mas só que Fleming, ele teve uma ideia genial e pensou o seguinte: eu não vou jogar essa cultura fora, porque tem muitos microbiologistas que vão ver, essa cultura aqui tá contaminada, vou jogar fora, vai e joga fora. Fleming não, Fleming ficou observando a cultura de bactérias, tá? Isso aqui, ó, é chamado acidente científico. O que é acidente científico? Você está lá trabalhando no laboratório e de repente você descobre uma coisa que é para um outro negócio. Por exemplo, ele estava tentando descobrir, né, no caso aqui, o comportamento do Staphylococcus aureus. Sem querer, ele descobriu a cura, né, do Staphylococcus aureus, né, no caso da doença provocada pelo Staphylococcus aureus. Ele descobriu a cura. Então, isso aqui foi um acidente científico que ocorreu. Então, como é que ocorre aqui, ó? Isso daqui, ó, é uma vidraria de laboratório que eu desenhei aqui. Isso aqui é uma placa de Petri, tá? No caso, a placa de Petri é muito usada para fazer colônia de fungo, colônia de bactérias, etc. Então aqui está a colônia de Staphylococcus aureus. Lembrando bem que colônia, né, os organismos estão ligados anatomicamente um ao outro, né, é uma relação ecológica. Então aqui tem bactérias Staphylococcus aureus. Aí ele percebeu o seguinte, aí ele pegou uma placa de Petri com esse fungo aqui, Penicillium notatum. Ele passou essa colônia aqui de fungo perto dessa colônia aqui de Staphylococcus aureus. Aí uma parte desse fungo caiu em cima da placa de Petri, onde estava o Staphylococcus aureus. Ele não jogou fora essa placa de Petri, começou a observar. Então ele observou o seguinte, né? No caso aqui, como está aqui escrito no quadro, Fleming não jogou a cultura fora. Então ele percebeu o seguinte, que o crescimento bacteriano do Staphylococcus aureus estava sendo inibido pela presença do fungo. É uma coisa nova, engraçado, o fungo está aqui, a bactéria não está crescendo, estranho isso. Aí ele começou a deduzir, o crescimento da Staphylococcus aureus, a bactéria foi inibido pela presença do Penicillium notatum. Ele percebeu isso, e realmente a bactéria não crescia mais, né? Muitas bactérias morriam e formavam um halo, né? Geralmente tem até uma prova em um laboratório, chamada antibiograma, quando você coloca um disco de antibiótico aqui, forma-se um halo, aí isso indica que a bactéria ela é sensível àquele antibiótico, né? Então ele percebeu o seguinte, que o crescimento do Staphylococcus aureus estava inibido pela presença do Penicillium notatum. Ele fez a seguinte pergunta: por quê? Por que isso ocorreu? É uma das fases aí do método científico. Por quê? Então, o que o Fleming fez? Ele pegou esse fungo, ele isolou o fungo, ele percebeu que esse fungo produzia uma substância, tá? E essa substância era responsável pela inibição do crescimento bacteriano. Inibiu o crescimento da Staphylococcus aureus. Então, ele percebeu o seguinte: então, Penicillium notatum não deixa o Staphylococcus aureus crescer.
Então ele pegou e isolou essa substância. Essa substância aqui é o nosso primeiro antibiótico, penicilina. Então a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto na história da medicina. Então a penicilina, ele é o quê? O antibiótico sintetizado pelo fungo Penicillium notatum. Tá? Por isso que o nome é penicilina, em relação ao gênero, aqui Penicillium notatum. Então ele percebeu que a penicilina era a substância responsável por inibir o crescimento bacteriano do Staphylococcus aureus, tá? Mas só que passado durante anos e anos, essa penicilina ela só foi usada mesmo em ser humano décadas depois, se não me engano na década de 30, de 40, por aí, tá? Em primeiro lugar, essa penicilina aqui ela começou a ser usada em animais, depois em humanos, tá? Falou, pessoal. Opa, um forte abraço aí, bons estudos aí e até o próximo vídeo. Valeu!